Em 17 de junho de 1789, iniciou-se a Revolução Francesa, devido às divergências entre a monarquia constitucional e a ideia de uma república liberal. 10 anos depois, por meio de um golpe de Estado, Napoleão Bonaparte instaurou uma ditadura militar no país. Ele foi coroado primeiro cônsul em 1799, primeiro cônsul vitalício em 1802 e imperador em 1804. Esse período foi o maior episódio estratégico até a Primeira Guerra Mundial e o que ocasionou mais mortes na Europa também. Cerca de 1,4 milhões de franceses morreram, embora principalmente das dificuldades da vida militar e das doenças. 38% dos homens franceses, nascidos entre 1790 e 1795, morreram nas guerras, 24 pontos percentuais a mais da taxa de mortalidade francesa durante a Primeira Guerra Mundial. A realidade social neste período foi de uma explosão demográfica que inundou Paris de jovens desempregados. Eles fugiam das fazendas familiares que não conseguiam sustentá-los e iam para as cidades. Eles forneceram combustível para o comportamento político extremo na década de 90. O exército francês, apesar das recorrentes vitórias, não era instrumento de decisão rápida, pois não podiam se mover rapidamente. Em geral, com soldados relativamente escassos, caros e difíceis de substituir, e com objetivos políticos modestos, os comandantes consideravam a batalha como um último recurso. A guerra era caracterizada por cercos e manobras. Elas não eram travadas no inverno e tiveram pouco impacto sobre a sociedade civil. Os soldados recrutados eram todos voluntários, motivados pela busca de sair da pobreza. A nova potência das armas francesas era inteiramente produto das forças políticas e humanas. O que havia de novo no modo de guerra francês era a escala de seus exércitos combinado com a melhor artilharia do mundo, obtendo êxito na maioria de suas guerras. As inovações militares de Napoleão eram modestas. Sua principal inovação foi uma nova formação do campo de batalha. O corpo, essa inovação, era forte o suficiente para ficar sozinho contra uma grande força inimiga, e sua organização também permitiu que o exército se movesse de maneira mais rápida e flexível. O princípio operativo era que o exército, subdividido em corpo de armas, deveria marchar dividido, mas lutar unido. A tecnologia de armas permaneceu estável de 1792 a 1815. A arma de infantaria padrão era o mosquete, com cano liso, aproximadamente 1,75 centímetros de calibre, e disparava bolas de chumbo impulsionadas por pólvora negra. Porém, seu alcance letal era pouco efetivo. Eles eram equipados com uma baioneta removível, uma grande inovação em relação à antiga baioneta. A mobilidade dos canhões franceses foi reforçada por uma redução no peso e uma padronização útil de calibres. Eles disparavam principalmente ferro sólido. Neste período, táticas se referiam ao uso real das forças armadas, como lutar e o próprio comportamento militar. As operações referiam-se ao uso de táticas para a condução de uma campanha militar. A arte operacional é a habilidade com qual as forças são manobradas para que estejam bem posicionadas para obter a vantagem tática. Já o conceito de estratégia referia ao uso de operações para impactar no curso e no resultado de uma guerra. A estratégia era a ponte entre o poder militar e a política.
e a política. O fracasso de Napoleão foi principalmente político. Ele vencia muitas batalhas, mas não usava seu sucesso militar para impor uma paz duradoura. Assim, seus inimigos sempre voltavam para lutar com ele novamente. Em 1797, a Áustria e a Prússia formaram uma aliança, que se transformou na Primeira Coalizão, com o objetivo de sufocar a Revolução Francesa para que ela não se espalhasse e restaurar Luís XVI para seu trono. Apenas em 1815, quando a Sétima Coalizão foi formada pelo Reino Unido, Holanda, Áustria, Suíça, Rússia e Prússia, que Napoleão foi vencido e forçado a abdicar do seu trono, restaurando a dinastia Bourbon ao poder. Levaram 7 coalizões 23 anos para derrubar a França de Napoleão. Com a queda da França para a Sétima Coalizão, o Reino Unido emergiu como o principal poder do continente. Durante esse período, houve um grande desenvolvimento da marinha inglesa, que proporcionou sua supremacia mundial no século seguinte e favoreceu o início da Revolução Industrial ali. Enquanto isso, o Reino Unido dos Países Baixos foi criado, a Bélgica se tornou independente e as colônias da América Latina se tornaram mais autônomas. Além de se instaurar o Congresso de Viena, restaurando as fronteiras originais europeias e voltando as famílias reais ao poder. O século XIX não foi marcado por guerras decisivas como o século XX. Contudo, sua história estratégica foi de grande influência no curso dos acontecimentos. O destaque foi a Revolução Industrial. Essa permitiu aos estados equipar, treinar, mover, comandar e sustentar logisticamente em exércitos de combate de tamanho sem precedentes na história. O século foi marcado por grandes processos de globalização e rápida inovação. Foi um período de profundas mudanças políticas, sociais, tecnológicas, econômicas e culturais. No contexto estratégico, na ausência de grandes guerras de poder por longos períodos, o significado geral das inovações técnicas deve ser incontestável. Após a primeira derrota de Napoleão, as nações vencedoras e seus aliados se reuniram no Congresso de Viena. Estava implícito o chamado Concerto Europeu. Durante esse período, houve seu declínio, seguido por guerras intermitentes entre partes isoladas da Europa. Houve o fortalecimento da Alemanha Imperial e a criação e extensão de sistemas fixos de alianças rivais e competições em armamentos terrestres e navais. As guerras do século XIX forneceram ampla evidência do impacto estratégico de um processo acelerado e difuso de industrialização. Além disso, eles deram um sinal vermelho àqueles atentos ao significado do sentimento nacional que fez sua presença sentir-se como um elemento condutor na América na década de 1770 e depois na França, na Prússia e na Rússia uma geração depois. O século concluiu onde havia começado, com a Marinha Real Britânica preeminente no mar. A Grã-Bretanha era o principal grande poder do século XIX, pelos seguintes motivos: seu poder marítimo, comercial e naval dominante, sua riqueza e força econômica geral superior, embora dependia criticamente da potência marítima do país, e o império ultramarino, de proporções cada vez mais impressionantes, que foi fundado, sustentado e explorado pelo poder marítimo. Finalmente, para citar uma razão menos óbvia, embora uma das cujas implicações estratégicas não devam ser ridicularizadas, a Inglaterra vitoriana era uma civilização muito respeitada e amplamente invejada. Gozou dos benefícios do que hoje é conhecido como soft power. No período de 1815 a 1918, a consequência dominante da inovação tecnológica e industrial foi um aumento dramático em poder de fogo e na potência de guerra. A Revolução Industrial, que começou na Grã-Bretanha no final do século XVIII, espalhou-se inevitavelmente para países do continente europeu e da América do Norte, mudando quase tudo o que era conhecido sobre a guerra. Em meados do século XIX, é perceptível uma aceleração da invenção.
Entre as décadas de 1830 e 1840 até hoje, o progresso material na forma de invenção tecnológica e processos industriais baseados em descobertas científicas tem sido contínuo. A Revolução Industrial afetou todos os aspectos da história estratégica. A inovação no uso do carvão para produzir o vapor que permitiu a produção em massa de ferro e depois de aço, por exemplo, entregou a ferrovia e o navio a vapor. Ambos tiveram enormes implicações estratégicas. Pela primeira vez na história, as tropas poderiam ser movidas rapidamente e em grande número, e depois sustentadas logisticamente. A inovação também permitiu a produção padronizada e em massa de equipamentos e armas com peças intercambiáveis em quantidade que os grandes exércitos necessitavam. A industrialização presente no período levou ao aumento da urbanização. Houve uma fuga de pessoas do campo para cidades e vilarejos. A urbanização era uma questão de grande preocupação para políticos e soldados. Isso porque se acreditava que os camponeses eram mais saudáveis do que os habitantes da cidade e, portanto, faziam soldados mais robustos. Além disso, ainda mais importante, os camponeses, em sua grande maioria, eram politicamente conservadores e, portanto, uma fonte confiável de mão de obra militar para o apoio de regimes tradicionais. O crescimento populacional foi rápido e desigual entre os estados. A população total da Europa era de 187 milhões em 1800, 266 milhões em 1850, 401 milhões em 1900 e 468 milhões em 1913. Nesse período, os números eram de extrema importância. Exércitos de massa tinham que ser extraídos da sociedade em geral, não apenas de seus grupos marginais. Se a guerra fosse demorada, o tamanho da população poderia, de fato, ser o fator vital que determina a profundidade das reservas de mão de obra dos combatentes. A revolução de uma agricultura mais científica acompanhou a Revolução Industrial. Em alguns países, criou riqueza que possibilitou o preparo militar e a guerra. Isso permitiu que os estados equipassem, treinassem, movimentassem, comandassem e sustentassem logisticamente exércitos de combate de tamanho sem precedentes na história. Além da ferrovia, que era o desenvolvimento exclusivo da industrialização, a invenção em 1812 de um meio seguro e confiável de preservar alimentos pelo processo de esterilização por calor e enlatamento teve profundas implicações para a logística militar, considerando que mais guerras na história foram desfeitas pela fome e suas consequências do que pelas habilidades de combate de inimigos espertos e determinados. Assim como a ferrovia e a preservação de alimentos, outra das principais conquistas estruturais da Revolução Industrial foi seu sucesso na exploração de impulsos elétricos para comunicações, mais especificadamente do telégrafo elétrico, patenteado por Samuel Morse em 1837. O telégrafo elétrico permitia que os comandantes emitissem ordens prontamente por grandes distâncias, desde que estivessem conectados por cabo e que o inimigo ou a natureza não tivessem posto muito atrito. O telégrafo trouxe inovações também nas relações entre civis e militares. Os governos agora poderiam se intrometer em questões militares operacionais e, pela primeira vez na história, o telégrafo significava que as notícias de guerra poderiam ser transmitidas aos públicos em casa e no exterior. A nova profissão de correspondente de guerra apareceu na Crimeia. A transmissão de notícias diretamente do campo de batalha para o público doméstico cada vez mais alfabetizado e um pouco emancipado produziu um novo perigo da opinião pública para os políticos sobre suas políticas estrangeiras e estratégicas. A ligação do mundo pela internet vitoriana, nome atribuído ao telégrafo elétrico, foi o capacitador técnico vital do envolvimento político do público em geral com o comportamento das forças armadas de seu país. A Revolução ofereceu aos soldados profissionais armas cada vez mais letais em quantidades cada vez maiores, bem como as maravilhas da conservação de alimentos em longo prazo em latas de estanho, ferrovias, telégrafo elétrico, depois telefônico e, por fim, o motor de combustão interna. A Revolução Industrial trouxe uma série de grandes reviravoltas que moldou e remodelou a história estratégica moderna,
Durante o período, os estrategistas foram desafiados a entender as implicações das novas tecnologias que apareceram em um ritmo quase frenético. A necessidade de fazer sentido estratégico, operacional e tático de novas tecnologias, de encontrar uma doutrina viável para governar seu uso, tornou-se um desafio permanente quando a Revolução Industrial acelerou no segundo trimestre do século. A história principal diz respeito aos avanços radicais e revolucionários do poder de fogo da infantaria. Esses avanços criaram o que os contemporâneos chamam de crise tática, uma condição que persistiu e nunca foi verdadeiramente resolvida, da década de 1850 até o último ano da Primeira Guerra Mundial. Melhorias técnicas na letalidade das armas leves de infantaria, a serem unidas no final do século pela novidade da metralhadora e do canhão de campo sem recuo, sugeriu que a infantaria não poderia mais tomar a ofensiva, pelo menos não em ataques frontais. Se avançarmos rapidamente até 1914, é perfeitamente claro que a Primeira Guerra Mundial foi possível somente pelas consequências das revoluções francesa e industrial. Essas revoluções foram os facilitadores vitais da guerra total. Isso não quer dizer que a guerra foi a consequência quase natural da transformação material de muitas sociedades europeias e norte-americanas efetuada pela Revolução Industrial. Em vez disso, a alegação é simplesmente que a guerra que eclodiu em 1914 tomou a sua forma por causa das condições políticas, sociais e materiais que foram produtos da ascensão dos sentimentos nacional e do processo de industrialização.